Oi, gente, tudo bem com vocês? No Nepcast de hoje vamos falar sobre servidores de saúde de Caruaru, histórias e desafios. Este podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru. Muito prazer, eu me chamo Suelen Silva, sou assistente social de formação, sanitarista e atuo como coordenadora do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru. E hoje estou muito bem acompanhada desses nossos queridos servidores, que vou estar apresentando nossos queridos convidados. Nesse episódio estamos com Inajá Carvalho, ela que é assistente social de formação, apoiadora institucional administrativa da atenção básica da Secretaria Municipal de Saúde e atua já há 28 anos no serviço público. Seja muito bem-vinda, Inajá. Bom dia, é com prazer, agradeço a oportunidade de estar aqui para que a gente possa falar do nosso serviço. Obrigada, Inajá, a gente que agradece. Está sendo ótimo recebê-la aqui. E para também continuar essa conversa, estamos com Ivanildo Alves, mais conhecido como nosso querido Varese, ele que é cientista social e auxiliar administrativo do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde e atua já há 24 anos. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia pessoal aqui da Secretaria de Saúde. Estamos aqui à disposição, não só eu, mas como já meu amigo João, para dizer um pouquinho da nossa história aqui trabalhando na área de saúde. Muito obrigada, Varese, a gente que agradece. Estamos também com o nosso querido João Aguiar, ele que é agente em endemias e atua como técnico de georreferenciamento aqui na Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru. Muito obrigada, seja muito bem-vindo. E atua conosco há 16 anos já. Bom dia, pessoal. Agradeço essa oportunidade, de passar um pouco da nossa experiência e também de rever aqui os amigos e sentir esse momento aqui no podcast. Muito obrigada, seja a gente que agradece de coração. Bom, hoje no Nepcast celebramos o coração do nosso sistema de saúde, os servidores. Cada um de vocês, com sua dedicação, empenho e compromisso, transforma a vida de milhares de pessoas todos os dias. Nesse dia do servidor, queremos parabenizar e agradecer a todos vocês que fazem a diferença, garantindo o cuidado e o bem-estar da nossa comunidade. Esse episódio é uma homenagem às histórias, aos desafios e às conquistas de quem está na linha de frente e nos bastidores, garantindo que a saúde pública funcione com eficiência e humildade. Bom, e aí, gente, a gente estava aqui nos bastidores já conversando um pouquinho e falando do que é esse servir. Vocês, cada um tem uma história de peso aqui pra gente, faz com que a gente aprenda a cada dia, e somos muito gratos. Eu acho que eu estou há um tempinho na secretaria, mas ter esse convívio com vocês, e graças a Deus eu tive essa oportunidade de conviver com todos vocês, é muito gratificante. Mas eu queria ouvir um pouquinho como foi iniciar a carreira pública de vocês, como vocês ingressaram mais especificamente na saúde pública aqui de Caruaru, como foi iniciar? E aí eu vou começar com a Inajá, que ela está há mais tempo, conosco já há 28 anos. Como foi esse teu início, Inajá? Foi maravilhoso, porque quando eu vim trabalhar na saúde, eu vim com a intenção de servir, porque todo servidor público ele está para servir a população. Então, à medida que a gente faz para essa população, o serviço, eles são sempre gratos e a gente vê um resultado. É verdade. E você, senhor Varese, como foi teu início? Iniciar assim, no serviço público, na Não, saúde? foi muito assim. Eu nunca trabalhei na área, da saúde. Após eu entrar aqui, eu trabalho. Eu vim para no hospital regional. Agora, em outubro, esse mês faz 18 anos que eu estou lá. E nunca tive assim. Na área de saúde trabalhei no início aqui na Secretaria de Saúde, entrei como agente administrativo quando era a antiga secretaria no antigo ciclo operário. No ciclo operário, no setor da manutenção, e em seguida fui transferido para a antiga CAF, que era ali ao lado da estação ferroviária. Trabalhei um tempo lá na CAF. Aí teve essa mudança depois que... De prédio, mudança de prédio, lá do antigo ciclo operário para cá. Depois da CAF que vim para cá, aí fui transferido para
fui transferido lá ainda, né, pro ciclo operário, e já trabalhei em vários setores aqui na Secretaria de Saúde. E só tenho a agradecer, né? É como o seu João falou, nós somos servidores. Nós estamos para servir. É isso, a população, independente dela que seja, de nível, de grau, de financeiramente, nós estamos para servir. E só tenho a agradecer. Coisa boa. E o senhor, seu João, como foi esse início? Como foi integrar no serviço público? Quando eu comecei, a vigilância ambiental não era aqui, era na Boa Vista, Luiz. Cheguei lá justamente também por um momento meu de dificuldade. Eu era dono de uma firma, aí quebrei e fui lá fazer uma prova para conseguir o cargo de agente de DEMIR. Nessa época tinham sido demitidos alguns, e eu soube disso que haveria esse momento lá. Aí cheguei lá, justamente, fiz essa prova, avaliação. De imediato eu sou técnico de informática também, e como eu tinha um conhecimento de informática, eles me absolveram na administração para olhar os computadores e essas coisas. Aí de lá a gente foi transferido para aqui, né? Um dos momentos que eu gosto de contar da minha vida é o servir. Por exemplo, a gente fez campanhas, fez à noite na época das pandemias, e também já fui até o mosquito da dengue. Já Para dar sentido às pessoas. E na época era outra secretária, não era esse secretário. Aí eu perguntei a ela, porque a missão que me deram era ficar calado só dançando. Ou seja, aquele bonequinho, isso, né? O mosquito do mesmo. mosquito da Botava dengue. uma pintura. Aí tem uma historinha dessa parte que eu gosto de contar ela, que foi a que eu pedi à secretária do momento, que se eu podia entrar nas lojas, a gente estava fazendo o Marco Zero, ela disse, poder? Não, deve. E eu saí brincando e dizendo como é que tá as caixas, se vocês não cuidarem, minha esposa aqui vai tomar conta, vai botar os filhinhos, essas coisas todas. E numa dessas, eu encontrei uma pessoa que mora nas Rendeiras, eu moro nas Rendeiras também. Aí eu perguntei a ele brincando, e aí, como é que tá a sua casa? Tá tudo protegido? Senão eu vou lá com minha família e vocês vão ficar tudo no ar e ui. E ele tomou um tento, que me encontrou certo dia depois, uns meses na realidade. Aí ele olhou e disse, o senhor era o mosquito da dengue, né? Eu disse, sim. Ele disse, olha, o senhor disse uma coisa que eu achei interessante, que eu olhasse meu quintal, olhasse tudo. Então, quando eu chamei, na época foi Fernandinho, um agente de DEMIR lá da Rendeira, ele foi lá e de fato tinha um bocado de coisa. Aí veja o que é, uma simples brincadeira, uma simples mensagem de um mosquito, chegou a fazer com que a pessoa tomasse consciência. Então ele chamou o agente, ele foi lá, tinha garrafa, tinha até copinhos descartáveis com água e reservatório, né? E ele fez a limpa e ele disse, aquela brincadeira sua fez com que eu tomasse tento para mandar olhar minha casa. Porque a gente muitas vezes acha que não está, mas está até dentro de casa, no vaso, né? Essas coisas. E o restante é os trabalhos que a gente tem feito, cotidianos, né? Eu, como georreferenciador, faço os mapas de Caruaru, para que os trabalhos do pessoal saiam perfeito, né? E o meu lema é esse, quando os trabalhos for excelente, o meu foi bom, porque ele se viu. É isso. E assim, são vários. A gente vai passando o filme, né, na mente da gente, assim. Eu sei que cada um tem muita história aqui para contar. Mas assim, naquela época, no início de vocês, qual foi o maior desafio que vocês acharam para aqueles tempos, há 28 anos, há 24 anos atrás, né? Qual que vocês acharam há 16 anos? Qual foi o maior desafio para vocês naquela época? Olha, Sueli, eu particularmente participei da gestão de 90, que era o pai da hoje governadora, João Lira, na mudança da feira. Foi um desafio muito enorme, porque recursos assim, tecnológicos eram carentes, nessa época não tinha celular. E fora a história da feira, né? Porque é uma tradição, a feira de Caruaru, a feira livre que eu estou falando, que era numa antiga, na rua 15 de novembro ali. E foi um desafio muito grande eu participar, inclusive quem participou ativamente da mudança da feira, teve o nome lá na placa, inclusive hoje tem meu nome lá na placa,
Eu era na época digitador e digitei todos os feirantes cadastrados na Feira Livre ali. E no dia da feira, me lembro como hoje, no dia da feira, só não recordo o ano, se foi 90 ou 91. Foi quando teve a grande mudança, que foi no aniversário de Caruaru. Não era dia de feira, entendeu? Mas foi dia 18 de maio, daquele ano. Foi a mudança geral da Feira Livre de Caruaru para o 4 18 de maio. Então isso aí me deixou muito assim, gratificante, muito, assim, muito alegre de participar, porque isso é história, isso faz parte da história, né? Independente se hoje eu trabalho na saúde, mas estava no momento como servidor, né? Servindo ali no momento e Ficou gravado. ficou né? gravado na minha história, porque de início, como foi quando eu entrei no serviço público, e foi um desafio muito grande para mim, tudo era novo para mim. Eu acho que eu tinha na faixa de 19, 18 anos por aí, 20 anos. Parece, a feira antes era. A Feira Livre era na 15 de novembro, toda, geral, ali, que era, Aí foi. tinha as casas pernambucanas, que hoje é a Casa Cabral, Isso. né? Toda aquela parte todinha lá era feira. Saiu de lá. Tudo ali, tinha caldo de cana, tinha a feira Me de lembro, já tomei muito caldo de cana. pronto ali, tinha as barracas de panela de É, barra, panela. essas coisas, tudo ali era a Feira Me Livre ali. Foi um desafio muito grande. Nessa época, o então prefeito, ele botou à disposição dos feirantes mais de 20 caminhões, caçamba, para fazer a mudança. E a gente ficou com uma missão de ficar lá no pátio 18 de maio, cada um com setor, recebendo os feirantes para saber, entendeu? Para saber a localização. Aí foi eu, inclusive Flávio, não sei se tu conhece Flávio da Vigilância, pronto, Flávio também, foi eu e ele que nós ficamos com o setor de flores. Tudo relacionado, todo feirante relacionado a flores foi com a gente. A doutora Messia, na época, disse, não, vocês são uma parte menor, vão ficar com todos os bancos de flores. E assim, era tudo dividido, entendeu? Quem trabalhava com carne, quem trabalhava com outro Tinha área tipo específica, de né? mercadoria. Tinha pessoas para fazer isso. Aí assim, foi um dia, começou de 6 horas da manhã. Foi feito, toda a equipe, secretário de saúde, de obras, todo o secretariado estava envolvido na transferência da feira. Então foi um momento muito bom para mim. E de fato participou mesmo da história de Caruaru, né? As mudanças. Quem não sabe, parece, como ele falou aqui, né? Ele era servidor e passou pela prefeitura realmente, né? Trabalhou na prefeitura. Isso, Lá eu trabalhei no prédio mesmo, da prefeitura, durante 8 anos. Aí teve eleições, aí saí, aí eu retornei novamente. Aí, nesse período que eu fiquei fora, durante 4 anos, né? Aí trabalhei numa empresa privada hoje, que foi fechada, que era o jornal da imprensa aqui, o Jornal Vanguarda. Trabalhei durante 4 anos no Jornal Vanguarda. Depois retornei à prefeitura novamente, trabalhei novamente no prédio da prefeitura. Trabalhei em folha de pagamento também na prefeitura. Multifunções. Isso. Você tem várias Aí histórias. depois fui para o Jornal Vanguarda. Há 18 anos trabalho no regional, no período à noite. Sou plantonista lá e trabalho durante o dia na Secretaria de Saúde. Na Secretaria de Saúde desde 2009. Sempre sei. E você, Najá? Para mim, o maior desafio é que há 28 anos as políticas públicas elas ficavam muito a desejar. Por exemplo, no meu departamento eu era a única assistente social e que fazia as demandas das unidades básicas de saúde junto à promotoria, na vara da infância, na vara do idoso. Então era um desafio, porque hoje a gente vê que avançou bastante. Hoje nós temos as equipes multi, que tem o assistente social, além dos demais profissionais, e ajuda demais na política pública mesmo, fazer que o usuário ele conheça o direito que ele tenha, por onde caminhar. Então, o meu maior desafio foi me manter como assistente social de uma quantidade de unidades básicas bem grandes, onde era só eu para essa parte toda. Então, para mim foi o maior desafio.
e que hoje a gente percebe que maravilhosamente já temos assim uma quantidade de serviços que foi estendidos. O Ministério Público já tem o próprio serviço social lá dentro e a gente vê na SDSH que nós temos os CRAs, CREs. Naquele tempo não tinha nada Muito disso. ampliado, né? Foi ampliado e Sim. com certeza Uma coisa- só o usuário ele foi favorecido dentro dessas políticas. Uma coisa muito importante também, né, nesse passado tempo que a gente vê, foi a informatização, né? Ou seja, os departamentos ficaram todos informatizados. Uma coisa que eu gosto e falo e amo é o SUS. Eu tive até um colega da gente que trabalhou aqui e foi-se embora para os Estados Unidos. E chegando lá, parece que não me engano, foi uma hérnia que ele pegou. E lá não tem planos assim feitos no nosso SUS. Então ele veio, acho que você conhece o BR, entendeu? Sei. Ele veio para ser feito pelo SUS. Não sabia, não, cara. Foi, ele está lá, ficou todo novo. Veio para se tratar pelo SUS. É interessante isso, né? Muita gente não dá valor ao nosso sistema, o SUS. Eu peguei essa bandeira. Eu sou usuário do SUS, sou uma pessoa que vejo, eu ando, como vocês sabem, só por aí vocês tiram, todos os mapas de todos os territórios nós estamos fazendo, juntamente com as equipes, né? Então isso aí mostra. E assim, eu adquiri de equipamentos. Quando eu comecei o georreferenciamento só tinha um GPS. E nós conseguimos mais dois. Hoje não se precisa do GPS, o celular já faz tudo. Né? Mas assim, a parte principal que eu acho que está melhorando também, aqui a gente possa ter marcações dessas coisas, que ainda é difícil. Mas a parte de tecnologia tem avançado muito. Né? A gente via problemas de raio-x, essas coisas, tudo está bem melhor. Não está 100%, mas chega. Chega, é verdade. E seria justamente o próximo passo, né? Porque a gente tem aqui na JA que participou de todo esse processo de inserção das políticas públicas, digamos assim, né? Na saúde. Porque há 28 anos atrás, imagino eu, que as pessoas mal sabiam o que tinha, né? De fato. E como você bem colocou, a gente tem diversas unidades, acho que há 28 anos atrás talvez fosse um terço do que a gente tem hoje, né? Pouquíssimo. E assim, você de fato tem uma história muito marcante na atenção básica. Eu quando iniciei na secretaria já conheci já na atenção básica, né? Assistente social da atenção básica. E assim, trazendo muito esse olhar, porque pra gente que chegou, como o seu João e Baresi muito bem colocou aqui, que já chegou com a tecnologia, já é mais fácil, né? A gente já diz, não passou por tanto processo, mas vocês que acompanharam a mudança de uma feira, por exemplo, e sabe que teve que ir ali, muitas vezes na mão, né? Fazer todo o processo na mão, ou digitar naquelas máquinas, ou fazer o próprio manual. Então, saber que a gente avançou, isso é muito importante, né? E eu ia perguntar justamente isso, e aí para a Inajá, como foi essa mudança, né? Do que mudou daquela época para hoje, o que é que você percebe assim quanto à atenção básica, essa mudança? Com certeza. Mudou assim, categoricamente, e isso aí é importante, pois a população ela se mantém assim, mais assistida, ela se sente mais acolhida nos serviços de saúde oferecidos pelo município. E assim, e aí eu vou perguntar a todo mundo para saber o que foi que mudou de vocês, né? Baresi, por exemplo, Baresi ele trabalha com a gente, tá? Lá no Núcleo de Educação Permanente, meus pés, minhas mãos, né? Ele aqui, a gente faz de tudo um pouco, né? Inclusive colamos aqui, gente, aqui essa espuma, eu tava com a gente colando. Como vai na parte administrativa, né? Há 24 anos, como era antes para o que é hoje? Horrível. Horrível. Veja bem, quando na mudança da técnica, só para concluir, eu trabalhei, quem é na informática sabe, eu trabalhei com PC 500. Era um computador horrível, pequeno, travava muito. Aquele que a gente digitava, perdia, era aqueles CD não, era disquete. Então assim, a dificuldade era muita. Sem celular, sem internet, sem tudo de mim.
Estou falando na parte de tecnologia, né? Que não existia. Que não existia, como hoje, né? Como hoje. Hoje é tudo perfeito, assim, é tudo para a gente dentro de casa. Se a gente quer marcar uma consulta pelo 0800, se quer acompanhar uma consulta Eu vim com o Vinconsus, hoje a gente está municiado de tecnologia. A nossa televisão, o celular, não se tem mais hoje orelhão, não se tem mais hoje telefone fixo. Veja, a gente anda com a tecnologia no bolso, não é verdade? Só voltando um pouco a respeito do SUS, eu queria dizer que antigamente o SUS, eu não sei se alguém sabe, mas antigamente o SUS, a pessoa só podia ter direito ao SUS quem fosse registrado em carteira. Entendeu? Aí quando passou a ser lei para toda a população, aí todo mundo hoje tem direito ao SUS. Mas para quem não sabe, antigamente o SUS só tinha direito quem era registrado, trabalhava em empresa, tudo direitinho. Justamente, a lei 8.080 de 90/90 fala muito bem disso, que o SUS, quando foi iniciado, só de imediato era quem tinha direito, que era tudo direitinho, formal, registrado, entendeu? O trabalhador, que era o SUS era o trabalhador. Hoje não, graças a Deus alcançamos uma criação maravilhosa, e assim, o acesso é para todo mundo, independente quem for rico, pobre, o SUS é para todo mundo. Isso é uma conquista grandiosa, né? Grandiosa. Para você ver, tem coisas no SUS que nem no privado faz. É verdade. Eu tiro exemplo, quando eu trabalho no hospital de referência em Caruaru, que é o regional, que é um de emergência, e tem pessoas que têm condições e batalham muito com a UTI do hospital regional, que não aguenta mais financeiramente, que pede essa força para o Estado contribuir a transferir um parente que já está há muito tempo, não tem condições mais. E para quem não sabe, o hospital regional é de referência no Agreste. Só sabe quem trabalha. É verdade. Tivesse importância, não parece, do serviço. E o SUS, né? E o SUS não só está, minha gente, na saúde diretamente. O SUS está na farmácia, não é verdade? Na fiscalização, na vigilância, no setor de ambiente, no setor animal. O SUS hoje está em vários setores. Esse é o orgulho de trabalhar para ele, né? É o orgulho, a gente percebe aqui. Verdade. Para você, seu irmão. Pois é, eu tenho, agora eu faço feito o Roberto Carlos, eu tenho tantas coisas, Tantas emoções, né? Muitas emoções. Eu, antes de começar, eu falei de uma coisa que me tocou muito, foi as pandemias, dengue, zika, chikungunya. Mas a que mais me tocou foi a zika. E naquela época, como também teve agora o Covid, a gente não sabia de nada, foi chegando, era quase os mesmos sintomas, mas com outro diferencial. E a gente trabalhava, virava à noite. Uma das coisas que me tocou foi ver nascer crianças com microcefalia. Essa foi uma parte que me tocou muito. A gente não sabia, mas a gente fez um trabalho tão bem feito na época, que a gente chamou de cinturão. Todo mundo pensou que essas pandemias chegariam em Caruaru primeiro, por causa das plantas, dessas coisas, vêm dos outros cantos e alojavam o serviço. Então a gente fez um cinturão em Caruaru, bloqueando as entradas dos ônibus, fazendo a detetização e tudo que fosse preciso, panfletagem, etc., nas madrugadas, para os ônibus que vinham de fora. E com o passar do tempo a gente fez. Então a gente teve no início e viu muitas senhoras com criancinhas com microcefalia, e a gente ficou se perguntando por quê. Aí perguntou a assistente social, ela disse, não, porque as mães não quiseram vir, porque não estão sabendo lidar. E muitas delas rejeitaram os filhos. Isso me deu o coração, porque foi uma coisa que marcou naquele momento. E muitas vezes a gente, como um servidor público, deixa de fazer aquilo porque não está recebendo a mais.
aí fica se deixando de fazer. Então, quando a gente toma uma atitude de arregaçar as mangas e dizer, eu vou lutar contra isso, na época o gerente geral ele disse uma coisa que eu me emociono toda vez que falo, que foi o seguinte: ao chegar à noite, a gente conseguir dormir, encostar a cabeça no travesseiro e dormir porque fez o serviço perfeito. Quando você vê que teve poucos casos aqui de microcefalia, a gente começou a trabalhar. Por sinal, tem um trabalho muito interessante que chama-se Gestante Segura. Quem quiser conhecer, aqui na secretaria, a gente acompanha a gestante todo o tempo. Essa Gestante Segura, a gente traz um trabalho tão bacana que os agentes de endemias não só visitam a casa da gestante, e sim os quarteirões ao redor e ao redor. Para que não chegue a ela, para elas não serem infectadas nem com zika, nem com dengue. E a chikungunya. Logo após veio a chikungunya, que essa veio trazendo um trauma grande no físico, né? Dores, essas coisas todas. Muita gente ainda está sequelada, mesmo já tendo passado. Aí essa foi a parte mais assim que me tocou, né? E agora, pouco recente, né? Foi o Covid. O Covid, para você ver, na época a gente entrou de uma maneira que eu chegava em casa com no mínimo uns 6 banhos por dia. Com medo de levar para casa. Entrava pelo corredor lateral, não entrava pela casa. Tomava banho de sabonete, depois tomava banho comum. Mas todo esse processo tinha que fazer. A roupa deixava fora, tudinho, porque a gente não tinha. Não tinha noção, né? Noção, né? Nessa época a gente sofreu muito, né? Principalmente quem estava de dentro. E também uma coisa que é gratificante é saber que a gente tem que acreditar na nossa saúde, porque depois que as vacinas vieram, a gente viu que foi diminuindo, ainda hoje tem, mas não tem aquelas mortes que ocorreram. Agressivo, né? E pessoa do tempo, eu acho que na área também, não sei vocês dois, que a gente se vacinava feito gado nas escolas. E não sabia para que era nem o que foi. Só sabia dizer, mãe, eu fui vacinado. Pistola. Na pistola, grande pistola. E eu ainda acredito que era mesmo que da época dos gatos, porque tinha um negócio que era que era fila. Nunca perguntamos, né? Para quê? Hoje, quando vai se vacinar, ele mostra o frasco, mostra o livro, diz como é que pode ser a reação. Tem um cartãozinho acompanhando. Tem um cartão, né? Que é muito importante. Hoje nós temos o cartão, né? E faz parte da nossa vida. Se você, desde pequena, teve entrada no SUS, você tem um acompanhamento lá desde da criança até o teste de pezinho e até hoje, né? É verdade. E assim, essa foi a dificuldade, principalmente nesses momentos mais difíceis, porque são doenças novas que chegavam, a gente não tinha conhecimento, ao decorrer do tempo foi se aperfeiçoando no conhecimento, né? E começamos a trabalhar para que, mais uma vez, a população tivesse o melhor, né? Porque o servidor é isso. Ser servidor é trabalhar com alegria, vendo na pessoa do irmão a melhor ação, para que eu possa melhorar o Brasil, para que eu possa melhorar o Estado, para que eu possa melhorar Caruaru. Eu tenho que ser o exemplo, através do que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos mostrando nossa realidade e mostrando nossa convivência com a saúde, para mostrar o quanto outra coisa também que a gente sofria muito como agente de endemia, é a recepção das cartas. Sim. Muita gente não aceita, o horário muitas vezes não diz, até hoje. A gente bate na porta, a pessoa mais diz, informação que se tem, né? No rádio, na internet, na televisão. que seria Mais informação ainda tem aquela resistência. positivo. Muito. E são as pessoas que seriam beneficiadas, né? Muita gente teve resistência para vacina. Pois é. Muita gente, não é brincadeira não. Muita gente teve resistência para vacina, que você se vacina assim que nasce. E assim, né? A gente sabe que regredimos um pouco no passado. Até teve casos que nunca mais tinha sido erradicado, né? De aquela doença da criança que paralisia infantil voltou. Pois é. A gente não associaram, não foi na realidade, não. associaram. Porque colocaram ilusão na cabeça das pessoas não servia pra que nada. a vacina o pessoal seguiu. Então não vamos vacinar para
para difteria, vamos vacinar, para sarampo, vamos vacinar. Porque ofende. Para você ver, a nossa o nível. E assim, né? O nível de desinformação Isso. para a população. E a importância que é o meio de comunicação, né? Você passar uma Justamente. informação correta. E eu lembro que foi uma luta enorme da Secretaria de Saúde, que era passar a informação correta, né? Para a gente tentar disseminar as falsas informações que tinha, né? Como você já estava falando aqui, né? E muitas vezes as pessoas que estão em casa, e até os profissionais da ponta também, não sabem o trabalho que a secretaria tem que as secretarias executar. têm. Isso. E o Porque povo do muitas SUS vezes tem, na verdade. a gente, enquanto unidade, está lá, precisa atender o paciente, mas a gente está aqui também na parte administrativa, precisa dar suporte. Outra coisa, falando nesse assunto aí, que é importante a gente frisar também, né? Que aconteceu, Pois né? Nesse período que houve isso aí, houve uma coisa que foi muito importante. Foi a cobrança da carteirinha, principalmente em hospitais, em lugares, né? Se não tivesse, No serviço público teria vai entrar, sido né? pior. Isso. É verdade. Tinha gente que chegava lá, eu trabalhei também, né? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar ali Nas barreiras sanitárias. No espaço cultural. no espaço cultural. Também uma de frente trabalhou, não era só no final de semana. INSS também. O senhor não passou mais tempo porque era o pessoal da equipe. Mas eu vi a pessoa chegar lá brava, eu só vou tomar porque eu tenho que acompanhar minha mãe que está lá por causa da Covid. E um dos casos que eu vi e me emocionei, que eu sou meio chorando, né? Foi um filho chorando a morte do pai, da avó, do avô e do irmão, porque ele tinha saído naquela pandemia que não podia sair e voltou para casa normalmente. Então os dois avós dele, o pai e o irmão, morreu e ele chorava. Chorava com um sentimento de culpa, né? Porque eu fiz isso. E interessante é a gente entender que muitas vezes a gente acha que o meu melhor eu tenho que buscar para mim. E por querer sair para uma balada, uma coisa ou outra, ele não pegou, mas trouxe o vírus para dentro da casa dele, que foi fatal para 4 pessoas, né? O irmão, o pai e os avós. Aí tudo isso a gente fica relembrando aqui e passa um filme na nossa cabeça. O quanto esse momento aqui nos mostra como é bom estar com a Secretaria de Saúde trabalhando para a comunidade. Só sabe quem trabalha, né? Só sabe. Outra coisa que eu achei importante foi como a comunidade se uniu sobre isso aí. Eu via pessoas fazer a feira para outras, uma senhora de idade, levar, botar na porta, tocar a campainha, se afastar para ela pegar. É muito interessante isso, sabe? Até a humanização ficou melhor. Veja, a gente precisa ter uma desgraça para que a gente comece a entender o amor um pelo outro, né? Então o rapazinho foi lá, pegou a listinha dela, fez as compras, botou lá, tocou a campainha, ela pegou. É isso que a gente está faltando, sabe? É entender que cada um de nós fazendo um pouquinho, eu digo que é aquela história da formiguinha, uma só não leva uma folha grande, mas quando elas se juntam, né? Leva aquela folha, e é o mais bonito, é justamente isso, esse senso que nós temos de servir. Tudo é servir. A palavra de Deus nos ensina que o amor é sobre tudo. O amor vence o ódio, vence a ignorância. Eu chamo venceu, falsidade, né? Eu você chamo imagina. falsidade, mas hoje até o nome já ficou mais bonito, é fake news. Para mim é mentira. E essas mentiras que o pessoal implanta, né? Faz com que aquela pessoa se torne uma pessoa desinformada corretamente. E se apega àquilo de uma maneira que parece a verdade. E quando cai, olha, eu vi pessoas, pastores, que tiveram a Covid pedindo perdão, todos se vacinados, porque quase morriam. Pois é. Então, esse ainda teve a consciência de voltar atrás disso. Mas muitos diziam que não precisa. E a gente vive num mundo que a vacinação existe há muito tempo. Até a gente diz assim que se a gente bem entendesse, a gente cumprir toda a nossa escala de vacinação que tem para toda a vida. Por exemplo, a da gripe. Eu fico rouco com uma coisa, mas não adoeço mais. E isso é importante para a gente ver
Ah, não, mas isso aí eu não adoeço. Mas quando você toma ela, que você vai, você não tem. Mas que você não tem, você muitas vezes pega uma gripe mais forte ou alguma coisa, isso pode se tornar uma doença maior. Então, todas essas coisas a gente tem que entender que a vacina ela só traz um bem para nós, como comunidade, como cidade, como estado e país. É verdade, a importância, né? Essa história a gente sempre volta para a vacina, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho mais Najá, que ela é também nosso apoio enquanto recursos humanos, digamos assim, dentro da atenção básica, né? Sempre que tem alguma coisa, procure Najá lá na atenção básica, que ela vai lá, ela resolve, ela com certeza vai ter muitas histórias para contar pra gente desse processo. O recursos humanos só mudou o prédio, foi isso. Só mudou. O trabalho continua, né? O trabalho continua e é gratificante poder contribuir nessa área, que as pessoas me procuram como referência, que a gente tem recursos humanos da sede, né, da parte administrativa, e a minha referência é da atenção básica. Então, tudo que requer atendimento no sentido de orientação, desde férias, a licença, todos os tipos de licença, tudo relacionado à gestão de pessoas, as pessoas me procuram e eu fico sempre à disposição para contribuir. E o suporte, e não só isso, né? Porque a gestão, ela, além de ter que estar servindo o próximo, a comunidade também que a gente serve, e a gente tem uma responsabilidade maior que é também servir os nossos servidores, né? Quem está na ponta. E já tem muita essa importância na atenção básica, é realmente uma pessoa muito de referência, que todos procuram, né? Enquanto atenção básica, quando precisa resolver algo que seja da atenção primária, seja servidor ou pessoa mesmo. E ao paciente. Né? Muitas vezes, porque nós temos também os apoiadores institucionais, sim, que ficam dando suporte a todas as unidades, né, básicas. E em alguns momentos eles estão na área, e quando chega algum usuário, então eu sempre ajudo nesse sentido, de fazer essa ponte entre o usuário e o apoiador institucional da equipe. E é interessante porque quando a gente vê a necessidade dessas pessoas que chegam super carentes, que muitas vezes querem ser ouvidas, e a escuta é muito importante, porque às vezes eles chegam aborrecidos, e quando a gente conversa, explica os direitos que eles têm, como resolver, eles saem super satisfeitos. Às vezes recebe um não satisfeito, né? É esse senso de saber o que é servir, né? E você tem muito isso. É bem interessante, porque assim, eu tenho uma longa trajetória também, porque eu não falei, mas há 46 anos eu sou servidora e servi pelo Estado no Hospital Jesus Nazareno. Então lá eram muitas histórias também, daquelas pessoas que chegavam à busca de calento, ajuda, porque naquele período existiam muitas, ainda eclâmpsia, muitas mortes maternas, então chegava a família, precisava de toda uma cama. E muitas vezes é gratificante encontrar algumas pessoas daquele tempo, né, que eu cheguei lá em 79, e às vezes até me abordam na feira, em algum lugar que eu vou, você me ajudou muito. E essa ajuda não é dar o peixe, é ensinar a pescar. Porque o serviço social, a base é essa. A base não é ser a pessoa que vai dar, a gente vai ensinar a pescar, o direito para o caminho que cada pessoa, cada usuário deve seguir para ser bem assistido, porque é um direito de todo cidadão, onde ele for, ser bem assistido. Você falou isso, tem uma música de Luiz Gonzaga, que ela reflete muito umas coisas que acontecem ainda hoje, né? Aquela que diz, mas doutor, se eu dou uma esmola a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha ou vestido cidadão. Hoje nós vemos pessoas viciadas a querer ter, sem querer fazer, né? E você falando isso aí é muito importante, porque está havendo recadastramento, não é isso? Sim, aí tem servidores que não tem celular e não tem computador em casa. Então eu já disse a eles que podiam me procurar no primeiro andar, que eu faço.
Aí o menino disse, mas isso não é sua função. É interessante, colega de trabalho, mas isso não é sua função. Eu digo, não é. Mas um colega meu, é minha função. Se ele não tem como fazer e precisa de ajuda, eu vou ajudar. Isso que você fez, é como eu digo, não é vista de cor presente, mas você é uma referência para mim, como cidadã, como funcionária, porque todo mundo, não é uma fala mal não, todo mundo fala bem de você. Não tem uma até hoje que falou comigo sobre mas é uma pessoa maravilhosa. Então, hoje você está aqui contando sua história e veja, você foi buscar aprofundar até uma coisa que hoje não existe mais, né? Jesus, ainda hoje é outra locada, outra coisa lá no local. Mas ali também, com as irmãs, né? Acho que foi na época das irmãs, e que a gente via também. Minha esposa, quando chegou lá, foi bem acolhida no primeiro gravidez. Ela entrou em trabalho de parto, 5 meses, perdeu. E é interessante o acolhimento, porque a gente não tinha plano de saúde, não tinha nada, mas tinha, graças a Deus, aquilo que a gente é amigos. E ela chegou a ficar na sala de espera do médico, porque não tinha leito, e queriam botar ela para Cusa, né? Eu ia mandar transferir para lá, só que ela não podia, que já estava entrando no trabalho de parto. E aí uma pessoa lá dentro, um colega meu, Luizinho, falou com o médico, falou com o pessoal lá, disse, não, ela tem que vir porque a gente mandou uma pessoa, você não aceitaria, agora surgiu uma vaga. Aí disse, não, ela está no quarto do médico. De fato, ela não estava no quarto. E tudo isso a gente veio, ou seja, até o jeito que se fala conta muito. Ser servidor, você disse uma coisa bem, até a anatomia do nosso rosto fala isso, nós temos 2 olhos, 2 buracos no nariz, 2 ouvidos e uma boca. Então, saber ouvir, falar bem. Você quando faz isso, você faz com que a pessoa se sinta bem. Se você vai com ignorância, você vai receber gentileza, gentileza. A lei da reciprocidade. Se eu dou amor, eu dou amor. Se eu der ignorância, eu tenho ignorância. E tudo isso acontece dentro das unidades de todo o canto. Aqueles que não estão satisfeitos com o serviço que está fazendo e trata mal aquela pessoa. Hoje a gente pode dizer que, graças a Deus, com os trabalhos que é feito de reciclagem, muita gente mudou os pensamentos. Mas ainda falta muito também. Tem muita gente aí que ainda não entendeu o que é o serviço. E aí é uma coisa que a gente fala muito, servidor, e quem está na prática é que entende isso. A gente trabalha muito, né? Trabalha muito. A gente tem aí Varese com 2 vínculos, Inajá que está sempre constante trabalhando. Seu João que também nem se fala, seu João às vezes está no período de festa, tá seu João trabalhando, não está aqui servindo. E assim, pra gente é um desafio. Às vezes as pessoas têm uma visão distorcida de que a gente não trabalha tanto, de que talvez a carga horária seja leve, mas a gente sabe que não, né? Que é pesado. Das fake news que se tem, eu gosto de fake news. Aprendeu. É justamente isso, que funcionário público não trabalha. Não é verdade? Isso aí já foi criado pelos marajás daquela época, que deixavam o paletó trabalhando, saíam, e isso afetou todos, aqueles. Tem gente que não olha, aqueles que trabalham, como o Varese aqui tem 2 vínculos, e vive dando o melhor de si. Aí ficam criticando, sem conhecer. Por isso que eu digo, conheço o SUS, conheço a Secretaria de Saúde, não só a nossa, mas qualquer local que você esteja assistindo, né? Tem também aí que vocês possam entender que servir não é uma coisa fácil. Mas a gente faz com tanto amor que se torna plena. Se torna uma coisa maravilhosa. Somos a engrenagem, né? Para que funcione de fato, para que chegue até a ponta um medicamento ou um profissional. E aí, como é que vocês fazem para equilibrar isso da vida profissional com a vida pessoal? Porque a gente, com a carga horária, né, com a correria do dia a dia, a gente sabe quanto é difícil. Como é esse equilíbrio? Vocês têm um momento de talvez fazer uma caminhada, um exercício físico, de talvez ir a alguma, não sei, igreja, algum clube? O que é que vocês fazem para ter esse equilíbrio, para poder conseguir servir tão bem as pessoas, né? Que a gente precisa estar bem para poder servir o outro bem.
Como é feito? Como é que você faz? Na verdade, eu sei que você cuida bastante, né? Está aí, ó, nova, toda linda como Bom, sempre. eu já estou assim, quase no final da minha carreira. Eu já tenho 45 anos de serviço. Mas assim, o meu objetivo é terminar como eu comecei. Sempre atender bem. Fazer sempre uma reflexão quando se chega em casa. Porque tem muito essa questão de dizer como atender alguém, se você tem que se colocar no lugar do outro. Então, muitas vezes as pessoas precisam refletir nisso, e sempre que alguém chegar te procurando dentro do serviço público, atender bem, como se fosse alguém da família, alguém que a gente quer muito ver o bem daquela pessoa naquele momento da necessidade. Então, meu objetivo é encerrar dessa forma que eu comecei. Eu iniciei minhas atividades laborais em 1979. Então, já está há 45 anos. E para me manter firme e no equilíbrio de saúde, a gente sabe que hoje todas as pessoas precisam se exercitar. Através de academia, através de pilates, através das academias da saúde, que a gente sabe para as pessoas que podem procurar o serviço nas praças. A gente tem algumas academias no município e faz parte da saúde. Se fizer exercício físico, vai ajudar em todo o processo até do trabalho. Aí você vai chegar, vai valorizar mais tudo que você for fazer diante das demais pessoas que chegam até você. Então, o que eu desejo para todos os servidores é que eles sempre pensem nessa possibilidade de estar no lugar do usuário. É verdade, a gente às vezes esquece da gente, né? Mas a gente tem que, como a gente cuida do usuário do SUS, né? A gente também é usuário do SUS. Na verdade, a gente trabalha, mas a gente é usuário do SUS. A gente tem que disciplinar a gente também. No meu caso, como eu tenho 2 vínculos, eu trabalho aqui na diária, de segunda a sexta-feira, até às 16 horas, né? E uma noite eu trabalho no hospital regional e outra noite eu folgo. Eu tenho que saber bem administrar esse meu tempo, entendeu? Sempre é o caminho, quando eu posso, mas tem que estar nativa, como nossa amiga Iná já falou. Hoje, exercício físico tem que entrar em nossa vida, a gente tem que incluir de todo jeito, de toda forma. Porque a gente não pode parar só quando adoecer, né? Não pode se cuidar só quando adoecer. Então é muito importante a gente saber disciplinar nosso tempo, entendeu? Trabalhar, lazer, viajar, curtir a vida. É importante, né? Para A gente aprender. está bem para servir bem. Isso. Então, a gente tem que incluir isso na nossa vida. Então, é saber administrar o tempo nosso. Final de semana, descansar, fazer uma coisa totalmente diferente que a gente faz. Viver. E o senhor, seja o que é que o senhor faz? Estou meio calado, porque nessa área eu sou uma pessoa que ainda não está cumprindo o que deveria, né? Eu não faço caminhada, eu não faço exercício. Tem hora que eu faço para passar o frio. Quando estou aqui à noite, eu acho que as camas, quando eu olho desse escada, é duro. Né? Fazendo exercício, subo as escadas desse. Mas assim, isso é muito importante. Não falar, não tenho tempo. Poderia dizer isso, que eu trabalho aqui também, como vocês sabem, eu também faço a portaria à noite, dia sim, não. Mas isso não é desculpa, é relaxamento mesmo. E eu tenho que começar, eu vou, agora em fevereiro, faço 62 anos de vida. Sou uma menina ainda. A minha cabeça ainda tem 17, o corpo está envelhecendo, mas a cabeça está boa. Está com 17 ainda. E eu nunca lidei bem com isso. Apesar que já joguei, já pratiquei vários esportes, mas depois que eu comecei a trabalhar, eu relaxei mesmo, não vou mentir não. E assim, o amor que o pessoal tem por mim, cada um come. Seu João, até mesmo eu estou diabético, eu não tenho, porque a doença não pertence a gente, então eu digo que eu não tenho, eu estou.
É uma inquilina que não quer sair. Mas o pessoal cobra quando eu vou comer alguma coisa, o senhor não pode, e não deixa não, não deixa não. Aí eu sou suspeito para falar que faça. E, aliás, eu posso dizer faça, mas não vai ser aquilo que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Então eu realmente estou começando a ver para fazer, não, e principalmente o método de trabalho, né? Porque eu tinha comigo, quando eu trabalhava em campo, eu andava muito, né? Ajudava muito isso. Eu saía nos bairros fazendo os quarteirões, por sinal muitas casas têm uma numeração no final da esquina, que é no lápis azul, que era eu que fazia, quando eu passo a ligar aqui tem uma assinatura minha. Que era a numeração do quarteirão. Aí o médico perguntou, seu Romo, o senhor faz caminhada? Eu faço. Que bom, o senhor caminha quantas horas? Eu digo, depende. Tem dia que eu caminho de manhã, à tarde, eu não caminho. Ele disse, por quê? Eu digo, não, eu trabalho já o referenciamento, fico andando, mas eu disse, não serve. Aí eu disse, por que não serve, né, caminhada? Ele disse, não, o senhor está lá preocupado em se fazer o seu serviço tudo, então isso não é caminhada. Caminhada, se o senhor tirar um dia, 30 minutinhos. Aí eu perguntando, eu moro na Redente, tem a praça lá? Tem, pronto. Passa ali 30 minutos de caminhada. E até hoje não fez ainda, tem que fazer, né? Às vezes ouvir uma música em casa, né? Você precisa tirar esses momentos para se cuidar, né? Que é como e olha, é aquele negócio, a gente diz que não tem 30 minutos pra gente, né? Mas quando a gente chega em casa, muitas vezes, passa 30, 40, uma hora, depende, principalmente quando está cansado, dormindo. Então você tem tempo, né? Ou sentado, ou comendo que não deve. Verdade. Aí é tudo desculpa. É tudo disciplina. Mas tem coisas que eu só firme assim. Por exemplo, eu tinha conversado com minha esposa e quando eu coloco na cabeça eu gosto de fazer. Eu disse a ela, esse ano não, porque eu tenho uns compromissos meio desencontrados com o horário, mas fazer justamente uma tabela a partir de janeiro, né, que eu quero começar a organizar exercício, fazer. E logo que eu, pela idade, né, eu não me troco por criança de 24 anos e tudo, não. Eu subo essas escadas aqui, eu acho que você já vê, de 2 em 2 degraus. Já, exposição tem. Então, graças a Deus, né? Ele, como se diz, deu esse período para que eu ficasse, como se diz, ocioso, né? Mas eu tenho que buscar, porque tudo depende só de quem? Da pessoa. Então, o que os outros me dizem não vai valer para mim se eu não fizer. Aí hoje eu estou com esse intuito. E não vou prometer começar, né? Só porque está no podcast amanhã. Toda pessoa diz, não, eu começo o exercício. Tá gravado, ele vai cobrar. Aí, ano pessoal, que vem... pode cobrar, viu? Tá gravado aí, viu? O pessoal tem um negócio de dizer, eu começo na segunda-feira. Eu não vou dizer aqui, eu começo na segunda-feira, mas no início do ano, né? Muito bem. Gente, e para fechar, para finalizar essa conversa tão boa, queria que vocês deixassem uma mensagem, um conselho, uma dica para aquele profissional que está chegando agora, aquele servidor que está iniciando a carreira no serviço público na saúde. Qual seria a dica, o conselho que vocês deixariam para essas pessoas que estão chegando, que são bem novinhas e que não têm noção do que é o serviço público? Que tenham muita disposição e amor e que faça aquilo com muita para servir. Porque o servidor já se diz, vai servir uma população carente. É isso aí. Seu Baresi. Eu concluo também da mesma forma, né? Que quem está lá fora mas realmente não conhece. Então, quem está entrando agora, esse nosso pessoal jovem está, né, que se dediquem, que estudem mais, que atendam as pessoas com carinho, servidor. Porque quando ninguém vem na Secretaria de Saúde, ninguém vai no posto de saúde, ninguém vai numa farmácia para passear. Vai precisar, né? Nunca, um final de semana, eita, eu vou passear no cemitério. Quem é que vai? Né? Vai passear no cemitério? Ninguém. Vai passear no shopping, numa praia. Então, o que eu digo, a palavra que eu digo é que sirvam, que não é mole não você trabalhar no canto que atende a população, a maioria é carente, é que precisa, e que se dediquem, que façam o máximo por você, porque você não está fazendo só para a pessoa, você está tendo seu reconhecimento ali, de atender, de servir, né? Então é isso que eu tenho a dizer.
Eu vou fazer de mim as palavras deles, só vou acrescentar um pouquinho de uma coisa que, quando eu entrei, o pessoal me viu com todo o gás, né? Dou 3 meses, né? E vocês falando isso me lembrou. Eles não me deram 3 meses para que eu voltasse a ser uma pessoa comum. Eu não consegui isso. Até hoje eu sou essa mesma pessoa. E desde a minha primeira atitude como servidor público até hoje é a mesma. Sempre amando e fazendo o serviço. E tem uma coisa, essa palavra eu conheci há pouco tempo. Ela já existia, mas no meu vocabulário ela não estava. Foi até Nélio e me disse: seu João, o senhor tem muita empatia. Obrigado, meu filho. Isso é bom, hein? Aí não, senhor, empatia é coisa boa. Se colocar no lugar do outro, aí disse: então eu tenho, isso eu tenho. E assim, o servir é isso aí, é o que vocês disseram, por isso que eu disse que eu não vou botar muita coisa. Mas é uma coisa que você tem que entender. Para quem está chegando, você vai ouvir o que eu ouvi. Não dou 3 meses para cair na rotina do que a gente chama cotidiano. Você não é diferente, você não é especial, mas você pode se tornar um exemplo de luta, de conquista dentro da saúde. Vocês que estão chegando agora, fazendo o melhor de si. Porque eu falo do nosso grande mestre Jesus Cristo, que mais serviu foi ele. Ele lutou toda a sua vida, de corpo, alma e espírito, né, que chegaram a matar ele, a serviço da humanidade. E ainda no final de sua trajetória, ele ainda pede por a gente, dizendo: Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Então, servir, minha gente, vocês que estão chegando, servir com alegria a pessoa do irmão, sem olhar quem, viu? Não é só porque é meu amigo, porque é isso, não. Você vai ter que servir melhor aqueles que vai lhe xingar, vai chamar nome com você na hora do desespero. E quando você chega para ele e mostra que você é um servidor público de verdade, ele vem pedir perdão a você e desculpa, como já fizeram comigo. Lá a mulher chegou, até uma doutora, ela estava, mas não estava com contra-cheque, alguma coisa que dissesse que ela trabalhava na área. Então ela bateu assim, pegou já comigo: ele está aqui, eu não sei. Ela disse: tenha calma. Peguei nas 2 mãos dela e disse: olha, tem como a senhora ver lá, ela trabalhar num hospital particular, a pessoa olhar lá seu contra-cheque, ele manda para cá e imprime, a senhora vai. Eu disse: não vou ocupar ninguém não. Eu disse: tente isso, por favor. Veja, eu me coloquei: tente isso, por favor. Ela fez, a menina mandou, eu fiz. Ela foi lá, se vacinou e veio depois pedir perdão, desculpa, só me perdoa, meu filho, porque eu estava aqui numa situação. Eu disse: não, talvez eu fizesse a mesma coisa, porque o que eu entendia que essa iria se vacinar, quanto tantos nem querem. Então, por isso que eu tive a paciência que outros não tiveram, disseram: só se vacina se tem. Aquilo a diferença, quem está fazendo, você, eu, aquelas pessoas que querem ajudar. Porque eu podia dizer: então a senhora vem outro dia. Ela vinha, se vacinava. Mas eu pedi para ela mandar, ela mandou para mim, eu imprimi, e ela mesmo vacinou-se. Então ela pediu perdão. Eu acho que tem 2 coisas que a gente faz muito. Desculpa. Como é a desculpa? É quando eu piso no seu pé, passa alguma coisa que não lhe ofendeu. E perdão é quando eu chego a ofender a você, familiares e outras coisas, que é mais grave, é perdão. A palavra perdão, ela vem muito bem colocada quando você entende que quando você perdoa, quando eu peço perdão, eu estou sendo agraciado. E quando você perdoa, você é que está sendo agraciado. Porque aquilo faz um bem tão grande. Eu disse: ela só não tem que pedir perdão, não. Talvez eu fizesse a mesma coisa. Só isso, pessoal. E o senhor fez a diferença para ela naquele dia, sim, né? Porque com é certeza. isso. Se a gente se colocar aquilo que eu disse, é empatia, né? Isso. Um nome bonito que eu não sabia. De entender aquela pessoa, o que ela está passando, qual é o momento. Muita gente sai de casa, chega aqui, até colegas de trabalho também, que eu sinto o semblante, a áurea da pessoa. Então, muitas vezes não precisa nem palavras, para você ver. Um simples abraço. Já abracei a pessoa que ela chorou. E depois disse: eu estava precisando disso. Não teve palavras. É essa a mensagem que eu deixo para os novatos, os veteranos como nós aqui, e sirva com amor. Ame
Busque no outro aquilo que você quer para você. Gostar do que faz, né? Positivo. Gostar. Gostar do que faz. É o segredo. Tem uma coisa que nos ajuda, sabe o que é? Quando você faz isso, a hora passa. É verdade. Né? A hora passa. Se você ficar olhando por ela, mas rapaz, não termina hoje, não termina hoje. Porque o não termina. tempo foi proveitoso, né? Aquele tempo foi proveitoso. Porque você ocupou sua mente fazendo alguma coisa. Se você deixar a mente aberta, mente vazia, até tem um ditadinho que é Mente vazia, oficina do diabo. do diabo. Oficina do diabo. Então vamos ocupar a mente fazendo o melhor para que tudo seja da vontade do Pai. Amém? É isso aí, amém. Bom, gente, estamos chegando ao final desse episódio de hoje, que foi maravilhoso, foi esclarecedor, foi renovador, eu diria. E aí eu queria deixar esse espaço para vocês fazerem uma fala de agradecimento para a gente encerrar esse episódio. E Najá, primeiras damas. Agradeço imensamente essa oportunidade e fico à disposição. Obrigada. Sueli, eu queria agradecer. Oh, meu amigo Eu Barreto. queria agradecer a oportunidade e que tenha outras, né? E que tenha outra oportunidade e parabenizar todos os servidores, não só da secretaria, né? Mas em geral, e aproveitar esse feriadão aí que nós temos aí adiante e só agradecer. Só tenho que agradecer o espaço. Muito obrigado. Obrigada. Agradecer a você, a seu João aqui, a figura aqui presente, a Inajá, nossa colega de trabalho, a nossa cinegrafista ali, que está caladinha ali, como Nossa sempre. estagiária da administração, nossa diretora de hoje. Eu só tenho a agradecer a toda a equipe aqui e estamos à disposição a qualquer momento. Obrigada. Um abraço a todos aí. E eu que vim aqui morrendo de medo, querendo fugir, pessoal. Para vocês verem. Fuja não. Tem uma coisa que eu entendi quando ela me chamou, era para ontem, não é isso? Aí Isso. eu tinha uma coisa para fazer, eu só eu não sei se vai dar tempo para pensar, ela dizia, eu não tenho nada, não, bota outra pessoa. Mas tudo é no tempo de Deus, né? Hoje eu tinha uma coisa para fazer, não fui, aí contei primeiro, não foi? Foi, isso. Parece. Uhum. E depois foram me chamar lá em cima tomando um cafezinho. Eu digo, tem que ser. Porque nada na nossa vida, ela é coincidência. Bote isso numa reflexão para vocês. Não existe coincidência, existe providência. Deus providenciou esse momento. Eu estava nervoso, fiquei calmo. Eu Não tomei sei um cafezinho lá antes, que eu ganhei Oi, tá vendo? Pra se acalmar. Eu vi, fui chamada para dar assim. Então, Foi intimado. nada é coincidência, tudo é providência. Deus providenciou esse momento aqui pra gente. E que sirva para todos as lições. Eu aprendi muito, não é porque estou aqui com vocês, trabalhando com vocês. A gente, ao ver, começa a entender que servir hoje, para mim, é tudo. Eu sou servidor em casa, ajuda a esposa no que posso. Sou servidor de trabalho, na igreja, com os amigos, e ainda falo mais, com os inimigos, que eu não tenho inimigo, mas tem aquelas pessoas que não gostam de você, né? Então, quando você começa a ajudar essa pessoa que achava que você estava no lugar que ele deveria estar, você é privilegiado porque tem muitas amizades. Eu ensinei a ele a vir para as amizades. Eu ensinei a ele a fazer. Isso é servir. Eu mostrei a ele que a gente pode andar junto sem estar competindo, porque não tem. Eu acho que todo mundo sabe que servidor público só tem cargo e carreira, né? Mas o que eu ganho é o que ele ganha. Ele achava pelas pessoas que eu convivo, eu ganhasse muito mais. E quando eu mostrei meu contra-cheque, ele disse, oxe, só isso. Não. Então deixa eu quieto mesmo. Aí é o que eu disse a ele, não, você pode vir. A nossa mesa, ela é grande. Então cabe todo mundo. Mas se a gente não for assim, que adianta estar no mundo? Se a maior coisa que a gente aprendeu foi de Jesus Cristo. Serviu tanto que terminou dando a vida por nós. E a gente hoje aqui sabe que o servir é tudo na Secretaria de Saúde, né? Aliás, em todo órgão público, né? Toda a nossa vida, né? Toda a nossa vida, não é verdade? A gente coloca isso aqui como mais um aprendizado. Essa conversa que a gente teve de você, por trás dos bastidores, meu nervosismo aqui, você me ensinando como falar. Tudo isso Nem aí precisou. foi. Nenhum dos três, né? Ninguém tava Precisou. nervoso, ó, foi ótimo, nem precisou. E agradecer, né? Agradecer o momento. E uma coisa que eu achava que não ia dizer no final, me dispor quando precisar. Olha aí, tá vendo? Que ótimo. Obrigado. Conseguimos mais um, parece. Gostou? Bom, gente, é isso. Finalizamos o nosso episódio de hoje. Um tema tão importante, né?
que foi sobre os servidores da saúde, as histórias e os desafios. Queria mais uma vez agradecer a vocês, muito obrigada. Queria agradecer a você, servidor que está aí na ponta, você que está ajudando a gente, né? Está servindo o outro. Muito obrigada por trabalhar com tanto respeito, tanta humanidade. A Secretaria de Saúde ela não está só, somos apenas uma engrenagem do serviço tão lindo que vocês fazem aí na ponta. Então, nosso muito obrigada. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, é extremamente importante, todos por gentileza. Sigam a gente no YouTube, no Instagram e deixem um comentário também. Ok? Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.